Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar sobre uma obra literária que me cativa muito. Uma obra literária infanto-juvenil que é O Pequeno Príncipe. E O Pequeno Príncipe é uma obra que eu já venho falando a respeito em outros momentos, porque é uma obra que me é de grande apreço. Eu andei testando recentemente algumas outras opções, gravei vídeos pelo computador, mas realmente a qualidade de áudio e imagem do computador não é comparável à do celular. Eu tenho feito alguns outros testes com outras formas de gravação, porque o meu celular ele tem dado uns problemas, então já estou me preparando emocionalmente para, se acaso eu fique sem ele, eu consiga produzir conteúdo para vocês em outras alternativas. Mas como ele tem se demonstrado ainda a melhor opção, eu seguirei com ele até que não possa mais utilizá-lo. E hoje vamos falar um pouco a respeito dessa obra e uma teoria que eu tenho a respeito dessa obra. A princípio, eu acredito que essa teoria fui eu quem criei, porque não encontrei nenhum material falando a respeito disso. Por sinal, procurei e precisava, porque eu desejava escrever uma pesquisa a respeito e não pude escrever porque infelizmente não encontrei base teórica para me apoiar. Então, acaso vocês saibam de alguém que já falou a respeito disso que eu vou estar falando aqui, por favor, me encaminhem a referência bibliográfica, porque realmente me é de grande interesse ler, até mesmo porque me é útil para outros projetos que eu tenho em mente. Mas, a princípio, até onde eu sei, fui eu o único até o momento que tenho conhecimento a falar sobre essa hipótese, apesar de ser uma hipótese bastante razoável e não muito espetacular, pois é bastante, eu diria, é bastante presumível a hipótese que eu trabalho, que é a de O Pequeno Príncipe ser uma alucinação do aviador. E aí temos que diferenciar que uma coisa é eu dizer que o Pequeno Príncipe e o Aviador são personagens da mente do autor. Isso é uma coisa, isso a gente já tem bastante nítido, afinal de contas, todo personagem vem da mente de um autor. Nesse caso, o que eu estou afirmando é que o Pequeno Príncipe é uma alucinação do personagem aviador. Então, o que eu imagino e qual foi uma certa teoria que eu formulei, como eu menciono. Se não for de minha autoria, se outros já falaram a respeito, eu não tenho conhecimento e, por favor, me informem disso porque me é interessante saber. Mas o que eu formulei foi o seguinte: nós sabemos que a história ela começa com o aviador fazendo um pouso de emergência no meio do deserto do Saara, porque ele teve um problema mecânico no motor do seu avião. E, bom, sabemos que o deserto do Saara é imenso. O próprio aviador, ele começa a história dizendo que ele teria que fazer esse concerto de uma maneira relativamente rápida, porque ele tinha apenas 8 dias de suprimento de água. Então ele só tinha água para 8 dias e provavelmente ele não sobreviveria muito mais do que isso, acaso ele não conseguisse consertar. Então temos aqui um sujeito ou personagem do aviador, um sujeito que ele está em uma situação de extrema emergência, uma situação na qual ele corre risco de vida, uma situação na qual ele está sozinho. Ele já começa o livro mencionando de que ele não tem nenhum passageiro e nenhum mecânico junto com ele, por isso ele vai ter que fazer essa tarefa de consertar o motor do avião por conta própria, sozinho. Nós temos então um sujeito que ele está em uma situação de bastante, eu diria, risco de vida, uma situação emocional bastante intensa, porque afinal de contas, qualquer um que minimamente conheça o deserto do Saara, e ele dá indícios ao longo da obra de que ele tem um conhecimento geográfico muito bom, ele por sinal começa falando isso na obra, que ele tem um conhecimento geográfico muito bom. E qualquer um que tenha esse conhecimento geográfico minimamente conhece o deserto do Saara. E conhecendo o deserto do Saara, sabe também que não é uma tarefa muito fácil sobreviver ao deserto do Saara. Então o deserto do Saara é um deserto bastante inóspito, é um deserto bem pouco acolhedor e aconchegante. É um deserto onde fazem temperaturas altíssimas que desidratam durante o dia e ao mesmo tempo fazem temperaturas baixíssimas que causam hipotermia durante a noite.
E você tem um recurso hídrico e recurso alimentar praticamente inexistente. São pouquíssimas possibilidades de recursos desse gênero. Não é um deserto que costume ter muitos oásis. E nesse sentido, nós percebemos que o personagem ele está em uma situação de risco de vida real iminente e que, dado o conhecimento dele, ele provavelmente sabe que ele está em um risco de vida muito grande. Não à toa ele menciona que há uma certa urgência em consertar o avião porque ele tem um suprimento de água bastante limitado. Deste modo, nós podemos entender a imagem do Pequeno Príncipe que surge ao acaso enquanto ele está consertando o avião como uma forma de defesa do eu desse sujeito. Lembremos que aqui é algo bastante hipotético, que é da ordem realmente da teoria, da imaginação, só para realmente trabalhar com o conceito teórico. O autor não diz isso, isso é uma questão que eu estou trazendo por um olhar psicanalítico, pensando nas defesas do eu preconizadas pelo Freud e trabalhada mais tarde por outros autores. Então, o personagem do aviador ele está em uma situação bastante perigosa, bastante complicada. Ele está sozinho em um deserto que não é muito acolhedor com os viajantes, um deserto que é bem famoso por pessoas morrerem por desidratação e por hipotermia durante a noite, um deserto que é extremamente sem recursos e que é muito grande, e portanto sair dele a pé é uma tarefa bem difícil. Você precisa estar muito à borda desse deserto para que você de fato consiga caminhar para fora dele, porque é um deserto imenso. Então não é uma tarefa fácil se você está no meio dele chegar vivo para fora dele sem qualquer tipo de meio de transporte. E nesse sentido, nós podemos pensar o Pequeno Príncipe como uma alucinação, e talvez pensando mais na construção da história que o aviador faz, um delírio, de fato, como esse delírio como uma forma de defesa do aviador diante dessa situação de risco de vida que ele está. Uma forma, talvez, através dessa imaginação desse personagem, desse príncipe, uma maneira dele tirar a atenção um pouco da sua possível morte, tirar um pouco a atenção dessa situação crítica que ele está vivenciando e poder fazer o que é preciso fazer sem tanto medo, sem essa solidão. Lembramos que uma das primeiras coisas que ele aponta é o fato dele estar sem mecânico e sem um passageiro. Então, essa solidão que ele aponta logo no início da história pode nos dar indício de que talvez ele não tenha uma boa suportabilidade à solidão e que talvez ele precise criar essa imagem desse príncipe, desse sujeito no deserto, para que ele possa dessa maneira se manter tanto com a sua sanidade mental intacta quanto também ter a possibilidade de manter uma calma, de manter uma postura mais benéfica para a sua situação e conseguir desse modo estar saindo daquela situação. Então são aspectos interessantes que a gente pode estar pensando a respeito dessa obra. Ele não, o autor não dá essa leitura, ele não coloca dessa maneira, mas é uma leitura que eu considero interessante de fazermos. Está aí um pouco então da minha teoria de que o Pequeno Príncipe seria uma alucinação do aviador como uma forma de se defender desse deserto inóspito. Bom, encerrando, tive um pequeno problema aqui, tive que fazer um corte. Essa ideia do Pequeno Príncipe como uma alucinação, uma criação do psiquismo do aviador, como uma forma de se defender desse deserto, de se defender do medo, da solidão e desse ambiente inóspito ao qual ele tinha que sobreviver. E talvez aí também o certo final que ele dá, que eu já mencionei em um vídeo anterior, que para mim é um dos sinais mais espetaculares assim da literatura, está entre os mais e é um ótimo final.
É isso um pouco, então. Quem quiser ler essa obra, é importante inclusive destacar que, por ser uma obra bastante antiga, ela já está em domínio público, algumas das traduções do Pequeno Príncipe. Então, se vocês procurarem pela internet, vocês encontram em PDF para baixar ela de maneira legalizada, certinho, sem nenhum problema, sem estar ferindo os direitos autorais de ninguém, porque tanto o autor já morreu há um tempo considerável que cai os direitos autorais, quanto também o próprio tradutor da obra já faleceu há algum tempo, então, das primeiras traduções, e algumas pessoas também fizeram traduções que acabaram jogando em domínio público, então você acaba encontrando ela para leitura em domínio público. É isso, obrigado pela atenção. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.